Bem-vindos ao canal do Direito. Eu queria falar um pouquinho sobre coisa pública. E é tão difícil abordar esse tema, porque a maior parte das vezes temos uma dificuldade em entender que a coisa pública e a coisa privada devem ter o mesmo valor na sociedade brasileira. Todos nós nos preocupamos quando fazemos uma compra, quando adquirimos um bem e atribuímos a ele algum valor. Por exemplo, vamos comprar um celular, comprar uma moto, um veículo. Nós nos preocupamos muito com a questão do título aquisitivo, nos preocupamos com a nota fiscal, queremos guardar esses documentos, porque tememos que numa necessidade, ao precisar comprovar a propriedade, a titularidade, isso venha a não ser pedido, a não ser questionado se temos esse documento em mãos. E nós guardamos isso com um certo zelo. Eu costumo brincar em sala de aula que a maior parte das pessoas geralmente tem 2 ou 3 caixas de celulares em casa. E esses celulares ficam guardados quase que como se fossem novos, com todos os equipamentos ali dentro, e geralmente a nota fiscal fica no fundo. Há nessa compra uma sensação de necessidade, uma necessidade de cuidado, de cautela, e nós fazemos a guarda desses documentos. Isso porque nos afeta a nossa área privada, porque pensamos que aquilo constitui o nosso patrimônio, e por constituir o nosso patrimônio merece um cuidado e uma dedicação maior. Com a coisa pública, infelizmente, não acontece o mesmo cuidado, o mesmo zelo e a mesma dedicação. Se uma criança estiver brincando na rua, quebrar uma lâmpada da iluminação pública ou eventualmente tirar uma pedra numa placa de sinalização, ela pode ser repreendida pelos pais, pelos vizinhos, mas a maior parte das vezes há uma certa leniência. Não tem importância, é público, isso vai ser substituído, a prefeitura, o Estado vão tomar conta dessa necessidade de reposição. E na verdade, esse bem, ele tem o mesmo valor, ele merece o mesmo cuidado que aquela caixinha de celular que nós temos em casa, que aqueles documentos que comprovam a titularidade da propriedade de uma moto, de um veículo, ou até mesmo de um imóvel residencial. Esse cuidado que nós temos com as coisas privadas, eles deveriam ser repetidos sempre com as coisas públicas. Tudo que é público tem dono, tudo que é público é nosso. Esse cuidado, esse carinho com a coisa pública, a res pública do latim, essa ideia do que pertence a todos, infelizmente nós não temos conseguido alcançar em sociedade. Isso é preciso que seja discutido. Temos que ensinar as nossas crianças, mas também fazer com que os adultos consigam compreender a necessidade de preservação do patrimônio público. Isso vai se refletir nas escolas, nos postos de saúde, nas viaturas das guardas municipais, na esfera dos estados, no equipamento público que pertence à própria segurança pública, porque é incompreensível que quando eu preciso do Estado, eu quero que o Estado seja extremamente eficiente. Eu brinco, às vezes, em sala de aula, que o Estado, quando está a meu favor, eu quero que ele seja um pitbull, bem forte, bem violento, que ele age com bastante rapidez. Mas quando o Estado está deliberando contra mim, aí eu quero que ele seja bem manso, bem dócil. E, na verdade, nós precisamos achar um caminho do meio. Nós precisamos encontrar um caminho do cuidado, um caminho em que tudo que é do Estado, tudo que pertence a essas pessoas jurídicas de direito público, o Estado, o município e a União, elas têm que ter o mesmo zelo e o mesmo cuidado que nós temos com as coisas da nossa casa. Essa diligência necessária com o patrimônio público. Esse patrimônio público que vai, de alguma maneira, permitir o nosso desenvolvimento. Vivemos uma época agora de pandemia, há uma necessidade muito grande, principalmente dos serviços de saúde. E esses serviços de saúde, a maior parte das vezes, são demandados na esfera pública. Então, quando eu preciso de uma ambulância, quando eu preciso de um hospital, quando eu preciso de um médico, quando eu preciso dos entes públicos para me assegurar direitos e garantias que estão previstas em lei, esses direitos e essas garantias, eles têm que ser o melhor possível. E o melhor possível vai passar exatamente pelo cuidado com que eu tenho com a coisa pública. A coisa pública tem dono.
A coisa pública é nossa, a coisa pública é arrecadada com o nosso dinheiro, com a nossa tributação. Somos nós que trabalhamos direta ou indiretamente e permitimos que o Estado tenha condições de nos ofertar saúde, segurança, lazer, saneamento e educação. E vocês vão me dizer, não, mas o Estado, ele não consegue oferecer isso com qualidade. O Estado é deficitário em alguns pontos. Olha, do ponto de vista sociológico, a gente pode fazer essas ponderações, aonde o serviço é mais eficiente, onde o serviço é menos eficiente, mas o Estado, ele tem esse papel de regulamentar, esse papel daquilo que está escrito, esse norte que está escrito na nossa Carta Constitucional. A partir disso, nos permitir, através desses equipamentos públicos, dessa coisa pública que vai estar alicerçada única e exclusivamente na arrecadação tributária, que é feita com os nossos tributos, que vai nos permitir uma contrapartida. Todas as vezes que eu critico o Estado, eu estou criticando a minha participação dentro do Estado. Todas as vezes que eu digo, o Estado é ineficiente, eu permito a ineficiência, eu permito que isso aconteça, porque eu não tomo as cautelas devidas, porque eu quero publicidade, eu quero transparência, eu quero que o Estado mostre tudo aquilo que tem feito, mas eu não dou a minha partida, a minha contrapartida nesses casos especificamente. Então a coisa pública fica sempre de alguém. Alguém tem que tomar conta, mas esse alguém somos nós que vivemos na cidade, nós que vivemos na res pública. Coisa pública é nossa, somos nós que vivemos na polis, somos nós que temos que tomar cuidado e cautela com tudo que é público. Não só com a iluminação pública, que é o exemplo que eu acabei ouvindo de uma história de uma lâmpada quebrada, mas também de tudo, calçamento, as viaturas, os veículos que são utilizados para bem do serviço público, para tudo que compõe a nossa necessidade de uma coexistência harmônica, uma coexistência que permita que todo cidadão tenha direito a tudo aquilo que deve ser assegurado por força da Constituição. Que nós não tenhamos essa discussão sempre do ponto de vista sociológico. Isso deveria ser assim. Não, o dever ser normativo é uma coisa. Aquilo que se busca, o que se aspira é um bem-estar coletivo para toda a sociedade, para a maioria da população. Nem sempre nós vamos ter um êxito, nós vamos conseguir isso de uma maneira contundente, de uma maneira eficiente, mas é isso que nós devemos perseguir, é isso que nós devemos buscar, uma melhoria na qualidade, nos serviços, uma melhoria da nossa condição nas cidades, a melhoria da coisa pública. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo canal do Direito. Até lá!